Agora, voltando nossas exposições para uma questão do método, só um fator que nós, no vídeo anterior que hoje nós gravamos, que nós fazemos alguns esclarecimentos sobre o pragmatismo, nós levantamos uma questão que é o método nosso, por conta do filósofo Foucault, né? Nós gostamos de fazer um retrospecto histórico, não que seja determinado, mas que é importante para se compreender o que no presente está se manifestando. O Foucault não era muito bem disso, ele tinha uma visão de corte epistemológico e então não tinha essa visão de uma preponderância histórica de influenciar um outro momento. Haveriam cortes, né? Na história em que se mudou ao grau de entendimento. Mas para nós é importante sempre recuperar, ainda mais agora quando nós vemos pelo que nós estudamos, mesmo em nível de história básica do segundo grau, nós vemos fervilhar e se repetir vários fatos da história passada. Isso é uma constatação de vários historiadores, então é sempre bom a gente pegar isso. Outra coisa que nós já falamos também, né? Nós falamos de Deleuze, um contemporâneo dele, da mesma linha filosófica, falamos de Foucault, né? Um contemporâneo é Deleuze, e numa entrevista teria dito, segundo nos consta, mas ainda não achamos onde eu vi isso. Tem umas entrevistas, e a gente vê vários filmes, várias entrevistas, ficou perdido uma resposta ali explicando sobre a sua visão de filosofia. Ele falou: a filosofia tem dois caminhos. Vou fazer filosofia da história, que você recupera as várias escolas filosóficas passadas, que já praticamente exauriram todo tipo de pensamento que se possa ter, ou você pega essas histórias passadas filosóficas, um filósofo em particular, e tenta explicar o que ele não disse. Muitas vezes, ou poderia ter dito, ou que vai contra, né? A nossa linha é mais dessa. Nós pegamos as histórias de algum filósofo passado e procuramos enfocar o que ele não disse ou o que ele poderia ter dito. Então, esse também faz o nosso método, dentro da nossa opinião. Essa é a nossa visão filosófica enquanto didática de apresentação aqui. Então, é isso que nós queríamos esclarecer. No vídeo passado nós pegamos, recuperamos, como nós vamos recuperando, nós estamos retornando a fatos, principalmente da virada do século XIX para o XX. Nós estamos estacionados ali, mas remete a alguma coisa do século, já do século XX, em pleno vigor, né, que é a queda do muro de Berlim, essa transição, é uma coisa do século XX, né? E mesmo fatos muito lá atrás, na transição da idade moderna para a idade contemporânea, que é onde, principalmente Foucault, que é filósofo, Foucault se centrou muito nessa mudança, que para ele é a principal mudança histórica. E essa época nossa, que é chamada modernismo, ele, no livro A História da Loucura, né? Na época clássica, eu subtitulo a época clássica, a época moderna que nós estamos vivendo até agora, que estabeleceu vários padrões de humanismo, de política, a democracia e outras questões que foram estabelecidas nessa transição da idade moderna, da idade média para a idade moderna.
vemos uma transição importante que está influenciando, que é do século XIX para o século XX, a época vitoriana e a época do capital, como falava Eric Hobsbawm, na época de ouro do capital, né, para a época da incerteza e do radicalismo, né? Essa é a nossa época que nós estamos vivendo, e essa transição ainda para algum tipo de coisa nova, mas que vai remetendo coisas para trás. E nós muitas vezes já denominamos que nós vivemos numa época retroativa. Cada fato que tem é uma volta de provar problemas antigos que não foram devidamente superados e que estão voltando no mundo, né? No Brasil, subiu um governo querendo ser progressista, tudo, mas estão pipocando coisas e questões e mentalidades da época colonial. Não é nem a época republicana, nós estamos voltando a alguns problemas da época colonial, segundo nós entendemos. Boa tarde a todos.